Muito legal a gente falar das contratações, dos caras que chegaram É, e das rescisões, cara. Porque tem um lado humano ali também. tem. E a gente sabe como rola o futebol, principalmente o da base, tu não faz mais isso hoje, mas Não, assim, mas acompanho, eu gosto muito ali, até porque eu adoro o Carlos Noval, que é o diretor gerente da da base. base. Porque muitos jogadores da base, até estourar a idade, para o clube saber se vai renovar ou não. E muitos o clube não renova, dá É, o passe para ir embora. é, E aí, como é que tu lida com essa parte humana mesmo, cara? Porque tu é ser humano, te conheço, sei que tu é um cara claro, que se preocupa. é, Ainda mais quando você tá por 15 anos, tu vê esses moleques é. participando ali a vida Não, inteira. às vezes eu olho assim, caraca, o cara já até se aposentou e eu tava lá quando assinou o contrato. Assim, por exemplo, eu não vou citar o nome Claro. aqui de um específico, mas é só um parênteses aqui, antes de falar de rescisão, que me emocionou muito, que foi um atleta que ele foi assinar o primeiro contrato dele de profissional. Eu me lembro até hoje desse jogador, ele, o pai, a mãe e a irmã mais nova, porque os pais tinham que assinar, porque ele tinha 16 anos. Assim, a emoção daquela família em estar assinando o primeiro contrato ali de trabalho, né? Assim, o quanto isso era transformador na vida daquela família, né? Assim, ele saindo, né, de um patamar, né? Mas assim, a rescisão, mas indo para a rescisão, assim, ela é muito, é complicado, né? Assim, poxa, quantas garotas ali eu vi, pô, aqui com potencial, pessoas ótimas, seres humanos assim, mas futebol é aquilo, né? Vai afunilando e não dá. Infelizmente é um negócio. É um negócio. E aí, assim, tem alguns casos, assim, pô, um que eu me lembro, pô, do carinho, do abraço que ele me deu, o César, que foi O goleiro, César campeão goleiro. da Copinha, assim, poxa, E o César num patamar já era meio que, já tinha muito tempo de profissional, né? exatamente, eu assim, pô, César, olha só, cara, uma coisa ninguém nunca vai apagar da sua história, né, do seu currículo, o que você fez pelo Flamengo, a quantidade de tempo que você, né, tá aqui no Flamengo. Ele originalmente ele tinha vindo do Sendas, né? A Sim. época não era nem Audax, era Nem era o Dax, Sendas. era Sendas. E aí foi pro Flamengo, foi campeão da Copinha depois de não sei quantos anos, em 2011. Aquela geração do Matheus, filho do Bebeto, Negueba também. Isso, tô Negueba, falando besteira, acho que não. Negueba, Negueba Negueba. tava, E eu disse, cara, isso ninguém vai apagar e você vai, sabe, seguir a sua vida sempre, vai brilhar e vai trilhar. E quantos outros, né? Assim, porque o futebol tem isso, né? Infelizmente, às vezes aquele atleta, ele não dá certo naquele momento, mas ele acaba estourando Em anos outro depois lugar. ali, assim. Tem um caso que eu me lembro bem, foi dos primeiros até, que eu me envolvi, que foi falando em goleiro, Marcelo Lomba. O Lomba, porra, cara, o Lomba é uma história assim, impressionante, porque o Lomba, ele era, ele era terceiro goleiro do Flamengo quando o Flamengo é campeão em 2009. Aí o Bruno teve problema, o Diego, que era o reserva, não tinha renovado o contrato, eu acho que ele tinha ido para o Havaí à época, e o Lomba, de terceiro goleiro, em menos de 6 meses ele se torna o goleiro titular. E o Flamengo, você sabe a pressão bem que é, né? Sim. Então, assim, e aí, assim, ele acabou não ficando, ele foi pro Bahia e ídolo no Bahia, né? E assim, o Lomba, não preciso falar, pô, né? Sensacional. Passou por Inter, depois tá agora no Palmeiras, Isso, isso, assim, moleque. né? Uma pessoa, um cara sensacional. E assim, o futebol tem isso, né? O futebol é essa é isso que torna o futebol apaixonante, né? Mas assim, você lidar com a rescisão é muito difícil,
porque tem muitos que estão ali, assim, às vezes, e você tem que tomar muito cuidado, né? Assim, de como abordar, de como fazer. Eu me lembro, eu não vou citar o nome do atleta, mas era um atleta estrangeiro, ele estava rescindindo já no CT, então não tem muito tempo, assim. E aí eu me lembro, assim, pô, o jogador pé da vida que estava rescindindo, e aí estava, pô, gerente de RH, pô, pediu para tirar uma foto com um jogador. Aí eu pensei, putz, cara, eu jamais vou pedir para tirar foto quando o cara tá chegando, que dirá quando o cara tá saindo, né? É verdade. Assim, Da forma que tá assim, saindo. assim, se eu tirei foto, por exemplo, eu tirei, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho, quando chegou, mas foi uma coisa assim, muito, porque foi meio que uma festa na época ali, Claro. tava todo mundo ali num jantar, pô, a gente, foi uma negociação extensa, e aí você cria até uma identificação, né, com a pessoa. Mas assim, a gente tem que, por mais até que o cara seja um ídolo, né, você tem que controlar isso. Tanto que eu, por exemplo, meu filho tá fazendo 17, agora ele desde novinho ele pergunta, pai, pô, jogador tal tá vindo? Pô, não sei. Não, assim, eu não. Sobre futebol a gente não conversa. Assim, É verdade. Pô, né? tem uma galera aqui no chat, pedi pro Patrick me ajudar, mas ele não me ajudou.